Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Aderbal Luiz Sereno, com o tema Gratidão. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Quando nós pensamos em gratidão, nós deveríamos pensar em algumas questões que estão ligadas a pensar em gratidão. Por exemplo, por que devemos agradecer? Qual o sentido de sermos gratos? Seria este sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? E a resposta a essas questões estão contidas em todos os ensinamentos de Jesus e também no ensinamento espírita cristão. Porque nós somos espíritos imortais e estamos na vida para aprender a disciplina. Estamos na vida física para exercer o controle dos nossos pensamentos, procurando direcioná-los para amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo o que for virtude no nosso comportamento para a nossa evolução. Mas sempre com sentimento de gratidão, sempre agradecendo a oportunidade de exercitar a paciência, a tolerância, sempre agradecendo a oportunidade de sermos fraternos, sempre agradecendo a oportunidade de ter um dia para poder experimentar, para poder viver, para poder passar os ensinamentos de Jesus, como nós o entendemos, para todos aqueles que estão à nossa volta. E devemos fazer desta forma, porque, na verdade, não haverá nenhum de nós que não gosta de viver. E por que nós gostamos de viver? Porque viver é muito bom. Viver nos dá relacionamentos que enriquecem o nosso espírito. Viver nos traz conquistas materiais, que faz com que nós nos sintamos importantes em alguns meios dos quais participamos. Viver nos traz as conquistas emocionais, que quando as equilibramos vai fazer com que nós transferimos as nossas afeições para todos aqueles que estão à nossa volta. Viver nos dá a oportunidade de estar no papel de mãe, no papel de pai, no papel de filho, no papel de amigo, no papel de coordenador, no papel de pesquisador, no papel de médico. Imaginemos aqueles irmãos médicos que participam de ambientes de pesquisas, de movimentos de pesquisa, o quanto eles não sentem a alegria de viver quando uma descoberta acontece e, através dessa descoberta, há, por exemplo, a melhoria das técnicas para que as operações, para eliminar as dores, para eliminar as doenças, ficam mais fáceis. Quanto tem de alegria no coração de algum líder religioso que consegue, através da sua palavra, consegue, através do seu comportamento, levar o conforto, levar o carinho, levar a atenção para aqueles que frequentam o seu ambiente. Então, portanto, meus queridos, minhas queridas, viver é bom. E se viver é bom, vai ser mais maravilhoso ainda se nós agradecermos estas oportunidades que a vida nos oferece. Mas tem os momentos dolorosos, tem os momentos de dores? Sim. E como diz Emmanuel, a dor, em verdade, é uma constante na vida de todos nós, com mais ou menos intensidade, com mais ou menos frequência. Mas a dor, como diz Emmanuel, é um constante convite da vida para que nós aceitemos uma entrevista com Deus. Porque Deus é um Pai tão querido, um Pai tão maravilhoso, um Pai tão atencioso,
que Ele sempre atende às nossas preces, que Ele sempre atende os nossos pedidos, que Ele sempre está nos oferecendo oportunidades para que nós, alertados pela nossa consciência, fiel, mantenedora das leis divinas, Ele nos oferece caminhos, nos oferece ajudas para que nós melhoremos esses nossos desvios, esses nossos equívocos que acabam se transformando em dor. Donde nós podemos realmente concluir que reclamar não é solução. Então, reclamar da dor, reclamar das dificuldades, querer encontrar culpados pelos nossos dissabores, querer encontrar culpados pelos nossos deslizes, não vai resolver nada. O que vai resolver é entender os nossos erros, acalentar a nossa dor, conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os nossos mentores, ouvindo tudo que eles podem nos dizer através da inspiração que nos chega, e depois de todas estas informações sendo colhidas, nós podemos continuar o nosso caminho, entendendo este momento de dor e transformando esse momento de dor em uma grande experiência, em um grande aprendizado. E esse grande aprendizado que nós vamos desenvolvendo vai fazendo que cada vez mais nós sintamos vontade de agradecer e vamos sentindo que quando nós agradecemos, nós trazemos o reconhecimento da nossa necessidade de reformar os nossos sentimentos, de reformar os nossos comportamentos e de aceitar as dificuldades. Quando nós agradecemos um amigo que nos auxiliou, quando nós agradecemos em prece a Jesus, aos amigos espirituais, a Deus, porque aquela dificuldade tão difícil de ser superada o foi, apesar de tantos descaminhos no começo, com novas soluções aparecendo, com novas inspirações aparecendo, com novas oportunidades de mudança de escolhas aparecendo, fizeram com que nós conseguíssemos aprendê-la. E agora nós somos gratos por toda essa ajuda. É um reconhecimento de que nós precisamos ir melhorando o exercício das virtudes. E nós vamos melhorando esse exercício das virtudes, agradecendo o aprendizado e colocando em prática o aprendizado. Nós, por exemplo, sabemos, o Espiritismo nos coloca, que fora da caridade não há salvação. Então, quando nós exercemos constantemente a caridade, quando nós exercemos constantemente o bem, nós estamos oferecendo a oportunidade aos nossos sentimentos de tornarem-se cada vez mais e mais virtuosos. Porque quando nós exercemos, por exemplo, a caridade material, quando nós nos envolvemos em atividades filantrópicas para favorecer os nossos irmãos menos favorecidos, nós estamos em oração, nós estamos pedindo a colaboração divina, estamos fazendo a nossa parte e estamos oferecendo parte do que nós temos para que seja solucionadas as dificuldades destes que tanto sofrem. Quando nós estamos caridosamente nos comportando desta forma, também é um momento de gratidão. E por que é um momento de gratidão? Porque é muito bom ser grato, é muito bom ter a gratidão no momento em que nós, ao invés de sermos aqueles que necessitam do auxílio material, por exemplo, somos quem oferece. Então, quando à noite nós agradecemos, ou à tarde, ou pela manhã, no momento do descanso, quando nós seremos embalados pelo sono que vai trazer o descanso do corpo físico, neste momento de oração, nós deveríamos, se não o fazemos, agradecer a Deus, dizendo: Pai querido, obrigado pelas oportunidades que tem me oferecido e que eu tenho entendido de poder auxiliar meus irmãos. Obrigado por eu sentir-me do lado daquele hoje que pode oferecer ajuda e entender
a humildade que pairou no coração daquele que necessitou de ajuda, a simplicidade que pairou no coração daquele que precisou de ajuda. Quanta humildade, quanta simplicidade acolheu esse coração para vir até nós e pedir. Então nós agradecemos esta oportunidade que nós temos de oferecer este trabalho de caridade. Por essas razões, por exemplo, nós vamos entendendo que o sentimento de gratidão vai nos dando uma conexão com Deus que vai fazendo com que nós entendamos o quanto de puro ainda pode ser, se já não é, o nosso coração. Porque é exatamente na pureza do nosso coração que nós vamos oferecendo todos estes sentimentos que nos irmanam, todos esses sentimentos que colorem o amor, que formam o amor para que ele continue se tornando um amor incondicional. É verdade que às vezes nós nos enervamos, é verdade que às vezes nós nos destemperamos, mas o que nos traz de volta o equilíbrio é sempre o encontro com Deus. O que nos traz de volta o equilíbrio é sempre esse encontro com Deus que vem através de um amigo que nos entende, que nos ouve, que nos consola. É através de um fato que acontece, que nós não esperávamos que fosse acontecer e que ameniza as dificuldades que estamos enfrentando. É através da família que nos ampara, da família que nos recebe a cada dia. Enfim, nós estamos sempre recebendo essas oportunidades para que nós nos reconduzamos ao equilíbrio. E quando estamos reconduzidos, de novo, é uma oportunidade maravilhosa de agradecer. Existe um escritor que já está desencarnado há mais de 40 anos e que durante o seu período de vida, ele sempre fez publicações, ele publicou livros, publicou artigos, publicou alguns estudos. Ele sempre procurou mostrar a necessidade do exercício dessas virtudes. Ele viveu durante 82, 83 anos e teve o seu desencarne ocorrido mais ou menos por volta do ano de 1982. Conhecido no mundo como Archibald Joseph Cronin. E ele deixou obras memoráveis a respeito das oportunidades que ele teve de observar a vida e de escrever em romance comportamentos que denotavam orgulho, que denotavam austeridade, que denotavam falta de justiça, que denotavam a necessidade de cristianismo mais forte, mais patente. As suas obras foram, por exemplo, A Cidadela, O Castelo do Homem Sem Alma, O Jardineiro Espanhol, uma obra biográfica Pelos Caminhos da Vida. Mas tem uma obra em especial que nós gostaríamos de citar hoje e que ele intitulou de A Vigília na Noite. E ele conta a história muito interessante de duas enfermeiras e um médico. E este conto que ele nos dá a exata noção de como é importante a caridade e de como é importante a gratidão. E ele conta na sua história que duas enfermeiras irmãs, Ana Lee e Lucy, procuravam dentro da família pobre que eram, procuravam dentro da dificuldade que tinham de viver, estudar e tinham o anseio de servir. E como elas eram muito religiosas, moravam na Irlanda e tinham a religião como uma frequência nas suas vidas, cada dia, elas entenderam que poderiam ser muito úteis se fossem enfermeiras. Então, com muita dificuldade, estudaram e se formaram em enfermeiras. E foram trabalhar num grande hospital lá na capital da Irlanda. E chegando para trabalhar nessa capital, as duas irmãs, notava-se uma diferença de comportamento. Enquanto Anne, ela tinha aquele sentimento forte de oferecer tudo que ela podia para todos aqueles que necessitavam, atendendo todos os doentes, todos os necessitados. A Lucy procurava escolher mais ou aquele trabalho onde ela pudesse
galgar rapidamente algum posto dentro do hospital, algum posto de mais nome. Ela abandonara a simplicidade. E acontece que numa determinada noite em que elas estavam trabalhando, no início dos seus trabalhos, houve a necessidade de uma delas, da Lucy, a passar a noite cuidando de um recém-operado. Quem era esse recém-operado? Esse recém-operado era uma criança de alguns meses de vida, que tinha passado por uma traqueostomia. E passando por essa traqueostomia, ela passaria a noite em observação. O médico responsável por esta operação houvera sido um médico que tinha saído do período de residência médica. Agora ele estava começando a sua especialidade. E a sua especialidade de clínico geral, voltado ao atendimento de operações para crianças. Fez todas as recomendações necessárias após a operação para que a enfermagem ficasse diuturnamente nas próximas 24 horas, portanto, nenhum segundo, afastado daquele bebê, para que ele pudesse passar o período crítico e sobreviver ao ato cirúrgico que ele praticara. E Lucy foi quem ficou com a incumbência de cuidar do bebê naquela noite. Elas se despediram no início do turno e cada uma foi fazer o seu trabalho. Lucy houvera trabalhado o dia inteiro, incansavelmente, em outras tarefas fora do hospital, porque ela acreditava que precisava de um complemento de renda. Então, durante a noite, durante a madrugada, ela adormeceu por poucos minutos, que foram os suficientes para que o bebê se mexesse, retirasse os aparelhos que lhe davam a respiração do lugar, e por mais que ele tentasse ser socorrido, por mais que ele tentasse ser atendido pelo médico que o houvera operado, infelizmente ele veio a óbito, ele veio a desencarnar. Quando o médico soube, ele quis conversar com a enfermeira que houvera sido responsável por aquela atitude. Anne, que amava a irmã e que não queria de forma nenhuma que a irmã se perdesse com aquele assunto tão delicado, convence a irmã a ir para casa e deixar que ela assumisse a responsabilidade do acontecido. Então, Anne, assumindo o papel de Lucy, vai conversar com o médico responsável pelaquela operação, ele que estava muito chateado, muito nervoso e inconformado com tudo que ocorrera, em função de ter ido a óbito, ter ido ao desencarne aquele bebê. E ela chega até o médico, explica, contando uma mentira, é claro, porque na verdade ela estava assumindo o papel da irmã. Então ela conta para ele a verdadeira história do que aconteceu com Lucy, dizendo que na verdade houvera acontecido com ela. E quando ela termina, ela pede desculpas, ela se propõe a fazer qualquer coisa que ele queira que ela faça para poder resolver aquela questão. Mas ele diz, tem erros, senhorita Anne, que não podem ser de forma nenhuma perdoados. Tem erros que custam a vida, e este foi um erro que custou a vida, que deixou pais desamparados com a ausência do filho querido que houvera aqui, se internado para uma recuperação que eles acreditavam que poderia acontecer. Tem todo o trabalho que eu fiz, tem toda a atenção que eu dei da equipe médica, portanto, eu vou recomendar que a senhorita não faça mais parte do quadro de enfermeiras. E vou acrescentar que, devido a este comportamento, não vejo na senhorita capacidade para exercer tal cargo em qualquer hospital que seja. Ela vai chocada para casa, desesperada, mas conformada. Ela que entre as duas era a que mais a houvera estudado. Ela que entre as duas era aquela que mais houvera se aplicado em tudo. Agora ficaria sem emprego. E o médico sai, vai fazer uma caminhada e quando ele volta, diante da sua mesa,
A máquina de escrever, naquela época ainda tinha máquina de escrever para datilografar. Ele datilografa de própria ação uma carta explicando os motivos, as razões e colocando em questão de que aquela enfermeira deveria ser demitida e nunca mais trabalhar em enfermagem em qualquer hospital que fosse. Acontece que ele teve um sentimento, ao mesmo tempo, de piedade atingindo ele, porque ele lembrou da conversa que houvera tido com ela e que ela houvera pedido, ele houvera deixado ela explicar o esforço que ela houvera tido para poder se formar como enfermeira, o esforço que ela houvera tido para conseguir aquele emprego e o quanto ela queria e quanto ela desejava e que ela esperava que aquele erro pudesse ser perdoado. Aquele pensamento fez com que ele deixasse a carta na mesa e saísse para mais uma caminhada. Quando ele voltou, ele dobrou a carta, colocou na gaveta da escrivaninha e da gaveta da escrivaninha colocou no meio de um livro que ele costumava levar com ele para ler e pensou, eu vou deixar-me não envolver pelo nervoso, vou deixar-me envolver pela paz e amanhã eu pego e envio essa carta. Ela, que fora para casa, a Anne que fora para casa, durante vários dias voltou ao hospital, esperando ser demitida. Passou uma semana, passou 15 dias, passou 20 dias, nada aconteceu. Ela continuou trabalhando e se dedicando cada vez mais. Os anos passaram, mais de 30, 40 anos, ela envelheceu, esse médico também envelheceu, a irmã dela teve a vida dela, e ela, durante todo esse período, continuou trabalhando nesse hospital, e fez questão absoluta, de ficando nesse hospital, ela fez questão absoluta de cuidar sempre da ala das crianças e da ala dos anciões, que tinham dificuldade em se atender sozinho para ela poder atender. Nesses anos todos, a história dela, como uma grande enfermeira, tomou proporções interessantes. E um belo dia, um jornal da cidade aonde ela trabalhava, dessa cidade na Irlanda, escreveu um artigo dizendo: o anjo da noite mais uma vez. E no texto do artigo descreviam o fato de que havia uma enfermeira que por mais de 40 anos, todas as noites, saía com uma lamparina no começo, mais tarde com uma lâmpada, parando de cama em cama, onde estivesse, seja na unidade de terapia intensiva, seja na unidade normal do hospital, onde tivesse uma criança, conferindo a respiração, fazendo as adequações do travesseiro para dormir melhor ou cobrindo melhor. E ela passava a noite toda fazendo isto. Esse artigo foi publicado num jornal local, mas como Deus sempre oferece oportunidades para que nós possamos nos enriquecer com a sua presença, ele caiu na mão de um jornalista de Londres. E esse jornalista de Londres, na hora que leu aquele artigo, ficou curioso demais por conhecer quem é que era essa enfermeira. E ele viaja até a cidade da Irlanda, onde se localiza esse grande hospital, e pede para conversar com Anne. E a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: o que a senhora faz toda noite nos últimos 40 anos? É o que realmente está descrito aqui, nesse artigo? Ela falou: eu não gostaria que tivesse sido publicado, porque eu não faço isso por fama. Mas sim, eu todas as noites, nesses últimos 40 anos, tenho passado de cama em cama, primeiro com as crianças, depois com os anciões, ajeitando travesseiros, fazendo uma prece, conversando com quem quer conversar, ajudando-os a passar esta noite com um pouco mais de felicidade e de proximidade com Deus. E a senhora poderia me dizer por que a senhora faz esse esforço? É claro que sim. E então ela relata para esse jornalista todo o problema que ela houvera tido
antes como jovem, para poder estudar, para se formar, a dificuldade que houvera sido enfrentada, sem mencionar a irmã, naquela noite em que um bebê houvera sido mal atendido e tinha ido a óbito, e o carinho que ela tinha para com Deus, de ver que a oportunidade de poder continuar como enfermeira lhe havia sido concedida. Quando aquele médico que houvera tido a oportunidade de fazer com que a carreira dela terminasse, por alguma razão que ela não sabia até hoje, não houvera mandado aquela correspondência e, portanto, ela mantivera o emprego. Por causa desse contato divino, ela houvera falado para Deus: Pai querido, doravante, todas as noites, com toda a atenção e com todo o carinho dos meus conhecimentos, eu passarei de cama em cama de todas as crianças desse hospital, de todos os anciões desse hospital, para oferecer a atenção que tu, Pai querido, oferecesses para mim. Tenho gratidão eterna por essa oportunidade que tu me concedestes. E vou, sem titubear e sem dormir uma noite sequer, oferecer esse meu ato de caridade, em gratidão a tudo o que tu me oportunas. O jornalista publicou uma história muito linda, que depois transformou-se em um conto muito extenso a respeito de toda essa história. O médico que houvera sido também um personagem desses acontecimentos, agora com os cabelos embranquecidos, estava vivendo já na sua aposentadoria, numa cidade do interior da Irlanda. E quando ele lê o artigo do jornalista, ele recorda-se de Anne. E ele vai até a sua biblioteca e pega um livro bem antigo, o mesmo livro que ele houvera colocado a carta que ele entregaria. Abre no livro, havia uma folha morta de planta. Folha morta é um termo que a gente usa, aquela folha seca que nós guardamos, alguns de nós, no meio dos livros, em uma página, e ele virou a página, na outra página estava a carta que ele lhe houvera entregue. Ele pega a carta, coloca em cima da mesa, tira os óculos, chora e agradece a Deus, é grato a Deus pela inspiração que ele não sabe de onde viera e que tinha lhe oferecido o sentimento de ignorar aquela carta e de não apresentar aquela carta em qualquer instância que pudesse causar qualquer dano para aquela enfermeira. E agradece a Deus que ela soubera aproveitar a oportunidade e que por gratidão e caridade ela se oferecera ao trabalho de auxílio ao próximo, que era tudo o que ele mais gostaria que acontecesse, não só com ela, não só com ele, com todos os irmãos. Porque ele tivera se tornado médico para oferecer os seus serviços, para atender toda a comunidade na qual ele vivia. E ele que vivia numa cidade pequena, mais tarde, da Irlanda. Então, queridos, na verdade, essa história nos traz diante da necessidade de refletir a respeito de o que nós estamos fazendo de caridade no nosso cotidiano. O quanto nós estamos sendo gratos pela vida nos oferecer a oportunidade de nós estarmos praticando a caridade. O quanto esta vida tem nos oferecido de oportunidade para que nós possamos mudar as nossas atitudes com relação aos sentimentos que nós temos virtuosos, tornando-os cada vez mais práticos no nosso cotidiano. O que nós estamos fazendo para nos afastar dos sentimentos que trazem para nós um afastamento do amor, o orgulho, a arrogância e a vaidade.
e o quanto nós ainda agradecemos da vida. Porque uma das frases mais bonitas que nós sabemos e que está em destaque para mostrar que esta vida é uma maravilha e que Deus é um Pai que nos atende, uma das frases mais bonitas e que nós encerramos hoje a nossa reflexão está no poema de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Amélia Rodrigues, o poema da gratidão, quando ele diz assim lá no seu final: mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, ainda assim não reclamarei, ainda assim não lastimarei, nem blasfemarei, porque tenho a Ti, Pai querido, me socorrendo nos seus braços de amor. Que Deus nos abençoe e que Jesus seja eternamente o nosso eterno irmão. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.